Olha, para um grupo muito seleto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o tal do CHO, o curso de habilitação de oficiais, não é só mais um passo na carreira, não. É o grande salto. É aquela transição para o oficialato. E a gente vai detalhar agora por que essa seleção de 2026 é tão, mas tão crucial. O primeiro número que a gente precisa ter em mente já define toda a jornada, viu? São cerca de 37 vagas. Só isso. Esse número, por si só, já mostra o nível de exclusividade e, claro, a intensidade da disputa que vem por aí. E agora, para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, se liga nesse contraste. Para aquelas 37 vagas, o universo de gente que pode concorrer é de mais ou menos 250 militares. A competição não vai ser só acirrada, vai ser um verdadeiro funil. Só os mais bem preparados mesmo vão chegar lá no topo. Bom, já que ficou claro que a disputa é grande, é fundamental entender a fundo o que é exatamente o CHO. Porque não é só uma prova, é um mecanismo estratégico, sabe, de valorização dentro da corporação. Vamos desvendar o papel dele agora. O XO é, na essência, um processo para valorizar quem já é de casa. É um concurso fechado, exclusivo para os militares da corporação, feito justamente para reconhecer e promover a experiência e o mérito de quem já está no serviço, abrindo as portas para o oficialato. E aqui, um ponto crucial para não confundir as coisas, tá? O CHO é a rota interna para os praças que já estão na PMRN virarem oficiais do quadro auxiliar. Já o CFO é um concurso público aberto a civis que formam os oficiais combatentes. São duas portas de entrada para o oficialato completamente diferentes. Agora que o conceito do CHO está mais claro, vem a pergunta inevitável, né? Quem é que pode entrar nessa briga? Vamos detalhar agora os requisitos de entrada. O filtro aqui é a experiência. A seleção é focada lá no topo da carreira dos praças, subtenentes, primeiros sargentos e segundos sargentos. É um jeito de reconhecer a maturidade, a liderança e toda a capacidade que foi acumulada ao longo de anos de serviço. Mas só a graduação não é suficiente. Os critérios são bem rigorosos. É fundamental ter feito o curso de aperfeiçoamento de sargentos, o CAS. Além disso, a carreira tem que ser longa, com um tempo de serviço de mais ou menos uns 18 anos e também um tempo mínimo na graduação atual. E, talvez o mais importante, a conduta tem que ser impecável, com um comportamento classificado no mínimo como ótimo. Cumprir todos os requisitos é como ter a chave do portão. Mas o caminho para entrar, aí é uma verdadeira prova de fogo. Vamos agora decodificar cada etapa desse processo seletivo. A prova de conhecimento é só o começo. O processo todo é um funil com várias fases, feito para avaliar o candidato de forma completa, da saúde ao preparo físico, do perfil psicológico à conduta social. E o detalhe mais importante, cada etapa elimina um tropeço e o sonho acaba ali mesmo. A distribuição do peso na prova objetiva já mostra a estratégia. Olha só. Uns 80% do exame se concentram em duas áreas, direito e conhecimento institucional. A base da aprovação se constrói aqui. Só que são as matérias com peso menor, como gestão e português, que acabam servindo como grande diferencial entre os candidatos de alto nível. Numa disputa tão acirrada, aprender com os erros dos outros é uma tática de sobrevivência. Vamos então dissecar agora as armadilhas mais comuns, aquelas que derrubam até os candidatos mais experientes. Essa frase é um resumo perfeito do que precisa estar na cabeça de quem vai competir. O verdadeiro risco não está na complexidade, mas na negligência. É um alerta que define quem avança e quem fica para trás. A primeira matéria, a armadilha, é direito constitucional. Muitos candidatos, por já terem uma base, acham que não precisam aprofundar muito nos estudos. É um erro fatal. As questões sobre direitos fundamentais e o artigo 144 são muito específicas e exigem um conhecimento detalhado. Logo em seguida, vem direito administrativo, conceitos como poder de polícia, ato administrativo e os princípios da administração pública, o famoso LIMP, são explorados com profundidade. Ignorar as nuances aqui é um erro que custa muito caro. E aqui está o que muitos consideram o maior erro estratégico: subestimar a língua portuguesa. Achar que português é fácil e não precisa de estudo é um convite à reprovação. A interpretação de texto nessas provas de alto nível é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Identificar as armadilhas é a primeira parte da estratégia. A segunda e mais importante é construir o caminho para a aprovação.
Vamos agora abrir o manual dos vencedores e analisar as táticas que comprovadamente funcionam. O sucesso deixa pistas, sabe? Os aprovados não contam com a sorte. Eles estudam a legislação interna de forma profunda, resolvem provas de Shaw de outros estados até cansar para entender o padrão. Eles treinam interpretação de texto com as bancas mais difíceis do país e, o mais importante, usam um método de ciclo de estudos para conseguir manter a consistência, mesmo com a rotina de escalas. E aqui vai uma dica de ouro, tirada direto das provas anteriores. Em direito constitucional, a energia tem que ser focada em 3 pilares. O artigo 5º, que define os limites e garantias da atuação policial no dia a dia, o artigo 37, que dita as regras da administração pública, e o artigo 144, que é a base de toda a estrutura de segurança pública no Brasil. Dominar esses 3 é inegociável. No final das contas, o que essa análise toda nos mostra é uma verdade poderosa. A experiência e os anos de serviço são a fundação, mas sozinhos não garantem a aprovação. O verdadeiro fator decisivo, o que separa os aprovados do resto, é a preparação estratégica, é o estudo com método. E assim, a reflexão final é esta. A longa jornada na corporação constrói uma base sólida, uma fundação que não tem preço. Mas, para conquistar uma dessas poucas e valiosas vagas, será que o método de estudo vai ser a vantagem competitiva necessária? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro de uma carreira.